A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e hoje o título da nossa aula é O caminho de Deus é perfeito. Então, abram as suas Bíblias no texto do Salmo de número 18, versículo 30. Então, Salmo número 18, versículo 30. Todos acharam? O texto diz assim: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos tenham em mente é o contexto desse salmo. Então, quando nós olhamos o salmista, e aqui quem descreve esse salmo é o rei Davi, e aí nós vemos também este salmo ou este texto sendo escrito no livro de Samuel. Então lá nós temos até mais detalhes e por isso nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 22. E nós leremos o versículo 1. Ele nos dá um contexto de forma bem breve de quando foi escrito esse texto. Então, 2 Samuel 22, verso 1 diz: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. É interessante que esse texto está relatado no fim do segundo livro de Samuel. Então, não só Saul já estava morto há um bom tempo, mas também vários outros percalços da vida de Davi, eles aparecem. E aqui em 2 Samuel 22, o versículo que se assemelha ao 30 é o versículo 31. Que diz: O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. E quando nós vemos isso, então entendemos que ele está falando sobre um momento em que ele se sente verdadeiramente livre de todos aqueles que gostariam de vê-lo morto. Nós muitas vezes não conseguimos compreender como ele pode dizer que o caminho do Senhor ele é perfeito. A palavra no original passa a ideia de um caminho que é irrepreensível. Ou seja, não há falhas, não há erros, não há nenhum tipo de contradição. Este caminho é um caminho associado à verdade, à virtude, à retidão, a justiça, e muitas vezes essa palavra de perfeito era usado para o animal do sacrifício, que ele deveria ser um cordeiro imaculado. Ela é também usada na irrepreensibilidade da palavra de Deus, do caminho de Deus, do conhecimento de Deus, da lei do Senhor. Isso é perfeito. Em alguns outros textos diz que até refrigera a alma. Mas ao falar isso, nós precisamos nos lembrar: o caminho de Davi foi um caminho sem nenhum tipo de alto e baixo. O caminho de Davi, ele sempre viveu do bom e do melhor e nunca teve dificuldades? Será que este é o caminho perfeito? Um caminho sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhum tipo de contratempo? É isso que nós enxergamos como um caminho irrepreensível, um caminho perfeito, um caminho completo, sem falha alguma? Vamos olhar, e aqui eu ressaltei alguns pontos da vida de Davi, até mesmo antes dele ser rei, depois quando ele foi ungido rei, e eu quero que os irmãos notem como em alguns momentos estava, aos olhos humanos, numa posição boa, em outros momentos estava numa posição completamente oposta a isso. Ok? Então, vamos lá. Talvez alguns deles não estejam exatamente na ordem cronológica. Isso se deve porque algumas coisas estão descritas no livro de Samuel,
outras estão descritas no livro de Crônicas e nem sempre eles são perfeitamente combinados em termos de tempo, ok? Mas vamos lá. Então, ele é o menor da casa do seu pai, dado como alguém um pouco esquecido ou desprezado pelos próprios da sua família, mas Deus diz ao profeta Samuel que unja ele como rei. E é aí que nós começamos um pouco da história de Davi. Apesar de ter sido ungido rei, ele não foi e subiu ao trono logo na sequência. Ele passou um longo tempo até que pudesse então subir ao trono e se assentar como rei de Israel. Ele começou inclusive como rei de Judá e depois ele se tornou rei de Judá e de todo o Israel como uma única nação. Então, ele vai e derrota Golias. E nessa vitória que ele tem sobre Golias, existia uma promessa do rei de dar a sua filha para aquele que derrotasse o gigante. Então, ele, após essa vitória, deveria receber a filha do rei e se tornaria genro do rei de Israel. Porém, o que nós vemos na história é que ele é colocado de chefe de 1000 homens, e aí ele começa a ir muito a campo de batalha, e então as mulheres começam a louvá-lo, dizendo que Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares, e Saul começa a ter um pouco de ciúme. Então, chegado o tempo em que ele deveria dar a sua filha Merabe em casamento a Davi, ele entrega a outro homem chamado Adriel, ok? Então, ele é a primeira vez enganado pelo rei Saul. Na sequência, nós vemos que ele, então, é prometido a ficar com Mical, a outra filha do rei Saul. E ela se torna, efetivamente, a esposa de Davi. Mas, nesse meio tempo, ele estava lá, não só indo à frente do exército, batalhando algumas batalhas em favor de Saul, mas também estava na corte real para tocar a harpa e que os espíritos malignos que estavam sobre Saul o deixassem. Aí nós vamos para frente. Então, ele está ali como alguém que é estimado do rei, alguém importante, alguém que de repente está numa posição para então ser de fato o rei de Israel. Ele já tinha unção e agora ele passou a fazer parte da família de Saul, o atual rei. Porém, Saul, tomado por um grande ciúme, tenta matá-lo por 2 vezes. Também estava apoderado dos espíritos malignos, mas ele tenta matá-lo por 2 vezes, o que leva Davi a ter que fugir de Saul. Então, de alguém que estava na presença real, nos banquetes, dentro da corte, ele passa a ser agora um fugitivo. Ele vai a Gate e aparece diante do rei Aquis. E aí, quando começam a olhar para Davi e começam a temer Davi pelas canções que as mulheres cantavam, Davi tem que se fingir de louco para não ser morto. Então, ele se finge de doido diante do rei para que então pudesse ser a sua vida poupada. E saindo da presença do rei de Gate, Aquis, ele vai habitar em cavernas em Adulão. E ao chegar nas cavernas, só a nata se junta a ele. Notem o texto de 1 Samuel 22, verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Essas eram as pessoas que começaram a se juntar com Davi. Só pessoas de bem. Só pessoas que não tinham problemas. Não é bem assim, né? Nós vemos que ele passou de estar na corte real a estar habitando dentro de cavernas, escondidos, junto com aqueles que
estavam em dificuldade. Bom, aí nós vemos ele indo até uma cidade chamada Keila para livrar o povo, porque os filisteus tinham tomado aquela cidade e Saul simplesmente estava tão enciumado e querendo tanto a cabeça de Davi que ele não se importou com essa cidade e Davi foi em resgate a ela. Só que quando ele resgata e livra a cidade da mão dos filisteus, Saul ouve que ele está lá e desce com o exército para tentar pegá-lo. E ele foge para o deserto e ele foge para outros lugares, fugindo de Saul, e tem a oportunidade inclusive de matar Saul e não o faz por 2 vezes, mas o poupa. E depois disso, nós vemos ele chegar ao ponto de estar junto com o rei Ax, indo contra o povo de Israel. Ele iria batalhar contra o rei Saul. Aí, num último momento, as pessoas que estão ao redor do rei falam assim: olha, é melhor não levarmos contra o Davi, porque Davi pode de repente voltar-se contra nós, então é melhor que ele não participe. Então ele vai embora. Só que a hora que ele está voltando, ele tinha se estabelecido em Ziclag, e toda a sua família, filhos, rebanhos, tudo aquilo que eles tinham juntado, tinham sido saqueados, tinham sido raptados e levados como prisioneiros cativos. Então ele volta desse momento e ele tem que ir atrás de toda a sua família. E diz o texto que eles vão atrás e alcançam, né? Ele busca o Senhor e o Senhor diz: não, pode ir que vocês vão alcançar, vocês vão resgatar a todos e vão voltar todos em vida. Então eles voltam. Aí então tem uma batalha contra os filisteus em que Saul e Jonatas morrem. Então Davi recebe essa notícia: ele perdeu seu melhor amigo, Jonatas. Então passa-se um pouquinho de tempo e ele é e ele é coroado como rei de Judá e passa a reinar sobre o povo, sobre a tribo de Judá. E aí ele vence diversos inimigos e está ali num momento em que seu reino expandiu, existem pessoas para lutar por ele. E aí os irmãos conhecem bem a história, que em uma dessas batalhas ele decide não ir, e ao não ir, ele está lá num palácio, de repente ele vê Batseba se banhando. E aí ele a deseja, adultera com ela. Quando descobre que vai ter um filho, manda o esposo dela vir, e ele não indo e entrando a ela, sendo fiel aos outros que estavam em batalha, então Davi o coloca numa posição para que ele seja morto. Então ele comete um adultério e ele é colocado como um homicida, a ponto do profeta vir falar com ele e repreendê-lo, dizendo que ele era aquele que merecia, na verdade, a morte. Chega esse determinado momento, então nós vemos esse adultério e homicídio, vemos que o filho que estava para nascer, ele nasceu e morreu logo na sequência. E então Davi tem o anseio de construir um lugar, ele está ali em paz, em tranquilidade, tem um anseio de construir a casa de Deus. Para estabelecer a casa de Deus, então ele faz todos os preparativos. Ele acha um lugar, tem os planos e tudo estabelecido da forma como deveria ser montado. E Deus vai e fala assim: você não pode construir a minha casa, porque você tem as mãos sujas de um sangue inocente, que era o sangue de Urias. Então ele é rejeitado. Passa-se um momento, ele vê na sua própria casa um de seus filhos desejando a sua irmã e cometendo um incesto contra ela. Então gera uma briga e uma situação entre os filhos de Davi.
Depois, Absalão, seu filho mais velho, usurpa do trono e faz com que ele tenha que sair fugido para não morrer pelas mãos do seu próprio filho. Então, depois de um tempo escondido, o exército de Davi prevalece sobre Absalão. Absalão é morto, então ele perde o seu filho primogênito, que seria o seu herdeiro. Então ele volta e passa a ensinar a Salomão como ele deveria proceder para então ser aquele que continuaria o reinado de Davi. Então, uma vida cheia de altos e baixos, uma vida em que, aos nossos olhos, nós diríamos: este caminho tem inúmeras falhas, este caminho parece que inúmeras vezes Deus falhou com Davi, mas Davi, no seu salmo, diz: o caminho do Senhor, ele é perfeito, ele é irrepreensível, não tem culpa alguma ao Senhor. Este caminho é reto, íntegro, sincero e verdadeiro. E aí, quando nós olhamos para isso e vamos lá para o Novo Testamento e olhamos Cristo falando no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, primeira parte do versículo, nós conhecemos todos esse texto. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nessa afirmação, eu sou o caminho, aí nós temos uma visão mais clara dessa frase de Davi do Salmo. O caminho de Deus é perfeito. Jesus Cristo, sendo o caminho de Deus, ele foi perfeito em tudo. Isso nós vemos em vários textos e eu quero começar pelo texto da primeira carta de Pedro. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21 e 22. Ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Quando nós vemos o escritor de Hebreus, e ele vai falar muito sobre Cristo, e comparando as figuras celestiais, comparando as figuras terrenas, comparando aos sacrifícios, comparando ao sumo sacerdote, em tudo ele mostra que Cristo é superior, que Cristo é mais importante. Mas eu separei um versículo que está lá no capítulo 9 de Hebreus, versículo 14, que diz o seguinte, então, Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, ele faz essa pergunta, mostrando que o sangue de Cristo, ele era um sangue imaculado. Imaculado quer dizer sem mancha, quer dizer perfeito. Aí nós podemos ainda continuar nisso, olhando o que Paulo nos escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 13. Então, carta aos Efésios 4, 13, diz o seguinte: até que todos, e aí ele está falando de nós, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Ele está falando de nós, a varão perfeito. Essa é a estatura que nós devemos chegar. E ele diz, a medida da estatura completa de Cristo. Então, se ele quer que nós cheguemos a varão perfeito, e essa medida é a medida perfeita, completa da estatura de Cristo, então nós entendemos que Cristo é perfeito. Então, o caminho de Deus, que é Cristo, é um caminho perfeito. Então, quando nós vemos isso, falamos, ok, para Jesus isso é muito fácil aplicar e entender que esse caminho é perfeito. Mas e na minha vida? Eu não consigo ver toda essa irrepreensibilidade. Eu não consigo ver essa perfeição, essa retidão,
é este caminho sem falhas, sem manchas, sem máculas. Eu não consigo ver isso. É verdade. Se fosse algo muito fácil de acontecer, de tal forma que nós pudéssemos transformar o nosso caminho e ter essa forma de ver o caminho e dizer que o caminho que nós trilhamos é um caminho perfeito porque é o caminho pleno de Deus, talvez eu nem precisaria estar gravando esse vídeo para falar aos irmãos sobre isso. Mas a dificuldade está na forma em que nós contemplamos e vivemos a nossa vida. Nós ainda olhamos muitas vezes com os nossos olhos carnais e estamos limitados à forma como nós vemos, limitados ao nosso sentido da visão. E quando nós fazemos isso, é muito difícil contemplar passado, presente e futuro de todas as nossas decisões. É muito difícil contemplar o que realmente está por trás de cada momento das nossas vidas. O que está acontecendo conosco, a obra que o Senhor tem feito. Isso é o que Paulo adverte dizendo, olha, que a momentânea tribulação não é de se comparar com a glória futura que há de ser manifesta. E isso nós olhamos e falamos, mas ela não é tão momentânea assim, ela não passa tão rápido, ela não é também algo leve. Eu sinto muito quando acontecem algumas coisas como perda de pessoas próximas e queridas. Eu sinto muito quando eu sonho alguma coisa, eu planejo alguma coisa e isso não acontece. Eu continuo sentindo, eu sofro porque as pessoas ao meu redor, às vezes pessoas próximas, às vezes pessoas longe, me afrontam e falam algo que não é verdade sobre a minha vida. E aí, o que eu faço? Isso aí é perfeito? Esse caminho continua sendo um caminho perfeito, sem falha alguma? Esse caminho continua sendo perfeito. Porque a parte de Deus, Ele continua sendo um Deus perfeito para você e para mim. Ele continua sendo aquele que nos amou acima de todas as coisas e tem nos amado e continuará amando, porque Ele não pode negar o que Ele é. E Deus é amor também. Ele é verdade, Ele é justiça, Ele é juízo, Ele é um Deus presente em todos os momentos, um Deus que conhece todas as coisas. Ele é um Deus santo também. Então, na hora que nós olhamos isso, a única forma de realmente contemplar esse caminho de Deus perfeito nas nossas vidas é se nós estivermos com essa transformação de visão e de mente, que no grego as pessoas usam a ideia da metanoia. É a conversão, é a renovação do entendimento, é aquilo que nos faz olhar com outros olhos, com os olhos da fé. E contemplarmos aquilo que ainda não é visível aos nossos olhos carnais. Então, fica uma outra pergunta, pelo menos uma pergunta importante. Será que eu estou disposto a pagar o preço para andar pelo caminho ou pelas pisaduras de Cristo? Será que eu realmente anseio por ter este caminho perfeito de Deus na minha vida e contemplar esse caminho perfeito de Deus? Porque isso vai exigir que nós paguemos um preço. E aí eu não li alguns versículos que são continuação daquele primeiro texto que nós lemos de 1 de Pedro, capítulo 2. E eu vou continuar agora para os irmãos. Olha o que diz, nós lemos o versículo 21 e 22, olha o que diz o versículo 23 e 24 daquele capítulo. Então, 1 Pedro 2, versículo 23 e 24. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É isso que ele está falando. Agora, outra coisa. Então, como eu vivo agora? Eu vivo para mim? Eu vivo tentando me justificar diante de acusações falsas? Eu vivo quando as pessoas batem em mim, aí eu também bato de volta? Será que é isso? Esse texto de 1 de Pedro diz que Cristo não agia assim, dessa forma. Ele entregava todas essas injúrias, todo esse padecimento diante de Deus, o Pai. E nós precisamos viver a vida tendo uma certeza: a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Para que eu ande também neste caminho, e esse caminho seja um caminho perfeito, eu preciso andar segundo Cristo Jesus. E para isso, eu preciso fazer o que Cristo Jesus faria. E entender que essa vida já não é mais minha. E aí eu quero ler 2 textos com os irmãos. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo é bem claro. Então, nós agora fomos já comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E se fomos comprados, nós não somos mais de nós mesmos, mas nós pertencemos a Deus. Voltando a Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, ele vai começar a nos exortar a respeito da santidade, exortar a respeito da necessidade de sermos santos como o Senhor é santo. Isso diz no versículo 16. E notem o que diz versículo 16 a 18. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 a 18. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Então, quando nós olhamos isso, nós começamos a entender a forma como eu devo viver, a forma como eu devo contemplar as coisas, para chegar a dizer exatamente aquilo que o rei Davi disse no Salmo 18 ou em 2 Samuel 22. O texto é muito similar. Tem algumas diferenças nos versículos, mas é muito similar. Em que diz: o caminho de Deus é perfeito. Então, vamos recapitular. Vimos hoje num trecho descrito pelo rei Davi, de Salmo 18, verso 30, ou 2 Samuel 22, 31, em que ele vai dizer que o caminho de Deus é perfeito. Sabendo que ele disse isso, não obstante das dificuldades que ele enfrentou na sua vida. Um caminho cheio de obstáculos, cheio de altos e baixos, se tornando ora alguém estimado pelas pessoas, ora alguém perseguido para que
a sua vida fosse ceifada deste mundo. Mas em tudo isso ele enxerga como um caminho perfeito diante de Deus, um caminho irrepreensível, um caminho em que o Senhor agiu de uma forma inculpável. Vimos também que quando nós trazemos isso para o Novo Testamento e contemplamos a Jesus Cristo dizendo eu sou o caminho, então entendemos o caminho perfeito de Deus proposto para a nossa salvação, nossa redenção, e ele passa por Cristo Jesus, que é o caminho, e este caminho se mostra de uma forma perfeita, com seu sangue imaculado, sem pecado, sem engano algum, ele nos mostrou o caminho de volta ao Pai. E então, para que nós possamos também contemplar isso nas nossas vidas e dizer o caminho de Deus em mim, ele é perfeito, eu preciso ter uma transformação na minha forma de enxergar as coisas e de pensar e de viver. Eu preciso então entender que a minha vida não pertence mais a mim mesmo, que eu preciso fazer a vontade de Deus e ter todas as coisas estabelecidas segundo a vontade e o querer do Senhor para a minha vida. Tendo essa transformação em que eu não mais tomo aquelas afrontas contra mim mesmo, mas eu apresento tudo diante de Deus, que é aquele que julga de forma perfeita todas as coisas. De tal forma que nós agora passamos a viver e existir e nos mover apenas em Deus. E então chegaremos neste caminho perfeito de Deus, na minha vida e na sua vida, em Cristo Jesus. Que os irmãos tenham um excelente dia e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém.